E o pior dessa mudança seria deixar Minduim para trás. Paulina já o amava como se fosse seu filho. Minduim era um menino pobre que apareceu lá na construção da igreja nova, onde João trabalhava. Os trabalhadores davam a ele restos de comida e às vezes ele ia dormir na casa paroquial. O padre o deixava dormir na varanda da casa, onde tinha umas vidraças para protegê-lo do frio. O padre Machado não o deixava ir para dentro da casa. Eu acho que ele tinha receios de que as pessoas depois o acusassem de que ele estava aproveitando ou abusando da criança. O padre às vezes lhe dava alguma coisa, mas da porta da casa paroquial para fora. Algumas mulheres davam a ele alguma roupa velha, algum pedaço de pão, e assim Minduim vivia ali nas mediações da construção da igreja. Ninguém sabia ao certo qual era o nome dele, de onde ele tinha vindo, quem ele era. Ele nunca falava. Foi num domingo que João o convidou para ir comer em casa. O menino foi e gostou demais daquela humilde família, daquela casa pobre. E já no outro dia, Minduim já estava familiarizado com tudo. Ele ficou ali, por ali, ele fazia favor para as pessoas, ele saía, ia catar lenha para Paulina. Aí ele foi até a construção da igreja levar a marmita de almoço de João e também no tio Valdomiro. Paulina até que gostou disso, porque não precisava levantar de madrugada para preparar a marmita. Ela fazia o almoço no horário certo. E Minduim se sentia um pouco da família. E assim o menino aos poucos começou a contar realmente o que aconteceu na vidinha dele. O pai dele já era morto. A mãe ficara viúva com 3 crianças. Passavam muita fome. E ela acabou se juntando a um homem que era super violento. Ele espancava a todos quando bebia. Bebia muito. Deixava eles passar muita necessidade. E foi aí que ele, não suportando mais ver a mãe apanhar e os irmãos chorando de fome, que ele fugiu. Dizia ele que morava para os lados de Passa 20 e que nunca mais ele voltaria para casa. Viver na rua era melhor do que viver dentro de casa naquele inferno. Aí, quando João escutou a história do menino, ficou sabendo que ele sofria abusos, que um homem adulto espancava ele, as crianças, ele achou aquilo um absurdo. Um absurdo, um adulto bater numa criança. Só que com o futuro João esqueceu disso. Parece que João era bipolar, esquizofrênico. Só que naquele tempo não havia esse tipo de diagnóstico. Ele era uma boa pessoa, ele tinha um bom coração, ele gostava de fazer caridade, de catar todo mundo para a rua e levar para casa. E Paulina cuidava, Paulina cozinhava, arrumava a cama, estendia a cama na sala, no chão. João catava gente estranha, que ele nunca tinha visto, e trazia para dentro de casa e colocava no meio da família. Parecia que João sentia falta da casa do pai dele, que a casa era cheia de gente. Ele não parava para pensar que aquilo ali trazia transtorno para a família, para Paulina, aumentava o trabalho dela em casa. Ela era uma pessoa que não era muito saudável. Ela sempre estava reclamando de dores, dor de estômago, dor de cabeça. Tinha dia que ela mal levantava da cama, fazia comida, cuidava da criança, voltava e deitava. Era assim. Mas Minduim ajudava bastante. Chegou num ponto que o Minduim, com o passar dos dias, passou a morar na casa, junto com João Batista, Paulina e o bebê. Ele ajudava em tudo. Ia fazer compras e ele achava até que já fazia parte daquela família. Quando a notícia lhe foi dada que a família iria se mudar para outro estado, o menino chorou de tristeza. Ele tinha em Paulina uma mãe. Era pouca comida, a comida era escassa, mas ele nunca recebera tanto cuidado de uma mãe biológica como daquela mãe postiça.
Ela fazia angu e colocava um pouquinho de açúcar para que ele pudesse comer de lanche. Porque o fubá e o pouco de açúcar que tinha na casa era a única comida, a única coisa que ela podia fazer. Quantas vezes Minduim subiu no pé de mamão e apanhou mamão verde para que ela fizesse refogado como mistura para comer. Um dia tinha um pouquinho de arroz, outro dia era um pouquinho de fubá, ela fazia o angu. Um dia ela fazia só a verdura, uma folha de taioba, uma sopa de inhame e o mamão verde salvava a refeição da família. Minduim gostava de ver como aquela mãe postiça era criativa. Ela sempre dava um jeito de agradar a todos com o que estava ao seu alcance. O bom é que ela nunca reclamava de nada, da cama que estendia no chão para o menino dormir e de recolher no outro dia cedo. O menino não tomava banho, porque naquele tempo não existia chuveiro, água quente. Ele às vezes tomava banho no rio, que passava logo debaixo da casa. Ela lavava as roupas sujas dele, passava, cuidava dele como se cuidava do seu marido e do seu bebê Guilherme. Que tristeza, agora Amendoim ficaria sozinho de novo. Ele quis ir junto, mas Paulina não quis levá-lo. Ele era menor de idade. E eles, mal e porcamente, conseguiam sobreviver e cuidar do filho que tinham. Como poderia assumir mais um, dando-lhe comida, proteção? Doeu-lhe o coração partido e ela foi embora com seus trastes, deixando o garoto em pé na porta da velha casinha. Que dó, mas tinha que ser assim. João precisava ir para onde houvesse trabalho. A promessa do tio Valdomiro era serviço de pedreiro em São Joaquim e o fez ir para lá. Era um pequeno povoado pertencente à comarca de Barra Mansa, bem perto de Coatis. E não é que Vaite Valdomiro e Alderano também foi? Deixaram o Minduim para trás. Nunca mais Paulina viu o tal menino. De vez em quando ela mencionava esse menino aos filhos. Nunca disse o nome. A gente não sabia. O tempo passou. Um dia Paulina foi morar no céu e calhou de que João Batista, já viúvo, velho, teve a grata surpresa de ser reconhecido por Minduim em Barra Mansa, no bairro da Cotiara. Minduim também havia envelhecido, sofrido na vida, mas ele ficou tão feliz em ver o seu ajudador. E mais que depressa ele engada por sua bem-amada Dona Fiinha. João disse que ela já estava no céu. Os olhos de Minduim se encheram de lágrimas. Ele sempre tivera o desejo de vê-la de novo, para agradecê-la de tudo que ela fizera por ele. Ela, durante poucos meses, foi a mãe que ele nunca teve. Talvez Minduim não tivesse chorado assim pela perda da mãe biológica como chorou ao saber que Dona Fiinha não estava mais entre nós. E Paulina era assim, não havia quem não gostasse dela. Minduim levou com ele a lembrança daquela mãe que ele nunca mais veria. E assim, lá foram as 3 famílias embora para Ribeirão do São Joaquim. Era o tio Valdomiro com a família, um monte de filhos e a esposa grávida. João com Paulina, o Guilherme, e que ela também achava que estava grávida. E Alderando com Salomé, que eram primos, irmãos entre si, com 2 filhos paralíticos, com deficiências de locomoção. Então, as 3 famílias chegaram em Ribeirão do São Joaquim para ali morar e encontrar trabalho. Para o outro capítulo, que será, que eu coloquei o nome de A Glória de Paulina. Agora eles já moravam em Ribeirão de São Joaquim. Então, as 3 mulheres que foram para lá, as 3 estavam grávidas. O tio Valdomiro, com a sua esposa Cecília, que tinha o apelido de Siloca, estava grávida. Paulina e João Batista também estavam à espera do segundo filho. E a esposa de Alderanda, Salomé, também estava grávida. Então, eram 3 casais
e nasceriam mais 3 crianças entre aquela família, todos muito pobres. A segunda gravidez foi pior que a primeira. O estado de saúde de Paulina ficara debilitado. Ela amamentava ainda Guilherme, ele era um bebê. Ela costurava para fora. A mudança de estado de Minas para o estado do Rio, ela longe do pai, dos amigos e parentes, foi horrível. Tia Valdomiro, ela vira poucas vezes, com a dureza da vida, com João, ficara mais triste. E ele começou a beber pinga, chegando a ficar inconveniente, chato e mal educado. Tio Valdomiro não parava em casa, ele trabalhava muito. E João muitas vezes não queria ir no serviço. Foi um dia, o pai de Paulina chegou a dizer para ela que essa mudança o estava preocupando muito, porque lá em Ribeirão do São Joaquim havia muitos remanescentes de escravos afrodescendentes. Era um reduto de um antigo quilombo, por isso o povo lá consumia muita bebida, muita cachaça. A pobreza era extrema e o povo de lá, para esquecer o sofrimento, bebia. Era um lugar muito pobre. Mesmo pertencendo à comarca de Barra Mansa, parecia um lugar esquecido de Deus e do mundo todo. A preocupação de Sebastião Malaquias era de que o genro caísse de vez na bebedeira, longe dos olhos dos pais dele. E do pai dela, a coisa poderia ser muito pior. Mas eles não tinham escolha. Teriam que arriscar a sorte mudando para lá. E ficar ali e viver à margem da pobreza, beirando a miséria, não sei qual era a vantagem. Com as dificuldades da vida, a Paulina já não conseguia mais frequentar a igreja que tanto gostava. Mas ela fazia suas rezas, era uma mulher de muita fé, praticante. E ela era devota de Nossa Senhora da Aparecida, dizia que Nossa Senhora era a mãezinha do céu dela, que ela não conhecia a mãe da terra, então ela tinha uma mãe no céu. A fé a mantinha na luta, mesmo que quase perdendo as batalhas. A cada dia que passava, ela pegava o seu leão à unha. Era uma verdadeira batalha, que não tinha fim. Se o pai dela pudesse, ele a acompanharia, mas João não gostaria de tê-lo com eles. Era mais uma boca para comer. E Tião, fora dos termos conhecidos e dos amigos, ele não ia se sentir bem. Ele tinha um monte de compadre no lugar onde morava. Tinha afilhados. E se ele fosse para longe, talvez o velho morresse mais cedo. Porque sua aparência era tão frágil e debilitada quanto a de Paulina. E Sebastião Malaquias era o pé direito de Bastião Abrão. Ele ajudava Zezé. Ele fazia de tudo. Se João precisava de Sebastião Malaquias para sustentar a família, Sebastião Abrão também precisava. Porque ele só vivia bêbado. Zezé agora tinha 3 crianças à espera do quarto. E se ele fosse embora, quem cuidaria da horta, do sítio? Dali se tirava alguma coisa para o sustento. E assim, Paulina e João partiram para São Joaquim. Iam num burro, e as roupas e as panelas e a cama de pau de ferro de lastro que seu Lucas dera de presente. Era só, não tinha mais nada. A máquina de costura da mãe, Paulina precisou vender para comprar remédio para o bebê. Agora costurava à mão. Sorte dela que todas as roupinhas que iam ficando pequenas para Guilherme, ela ia guardando para o próximo bebê, que já estava quase no tempo de mexer dentro dela. Ela passava muito mal. Parecia que a criança estava sendo gerada em seu estômago. E muitas vezes ela chegou a odiar aquele filho que a maltratava tanto. Ela vomitava uma água amarga, verde, desde manhã até a noite. O enjoo duraria até depois do parto. Lá em Ribeirão do São Joaquim, uma farmacêutica, porque lá não tinha médico, não tinha postinho, tinha essa mulher concursada, de apelido Dona Mocinha. Ela foi chamada para ver Paulina
que estava mal. Naquele dia, nem saíra da cama. Dona Mocinha a examinou, ela era uma parteira, e disse à tia Siloca, a esposa do tio Valdomiro: esse bebê já vai nascer, entre hoje e amanhã, mas ainda não está no tempo. Falta ainda quase um mês para o nascimento. Mas, como deve ser menina, sempre adianta. E pelo jeito parece que o parto será muito trabalhoso. Vamos pedir a Deus e se agarrar com Nossa Senhora para salvar a mãe e a criança. Tia Siloca ficou preocupada. Ela foi lá, colocou água para ferver, fez um panelão de chá de erva de São João, colhida no mato, para o banho na mãe da cintura para baixo. Dizia a parteira que era para o parto ser mais ameno e não judiar tanto da mãe e nem da criança. E de 3 em 3 horas dava o chá de erva de São João para Paulina beber. Isso já durava quase 12 horas e o bebê não nascia. E tome chá, e mais chá, e dava chá até para Guilherme. E assim ele dormia tranquilo, tranquilo. Paulina começou a ter hemorragia e o bebê nada. A mãe foi enfraquecendo, a farmacêutica não sabia o que fazer. Ela não sabia que tipo de sangue era o de Paulina, mas pelo jeito, pelo estado da mãe, só poderia ser O negativo. Por isso, a hemorragia. E o bebê não nascia, porque a erva de São João era hiperacium, um super hipericalmante. Quanto mais dava o chá, mais as contrações diminuíam de intensidade. E o parto estava encroado. Isso leva o bebê e a mãe a óbito por falta de contrações. Perigava chegar a esse resultado final. E a dona Mocinha não sabia disso. Mas como o destino é destino, e o que está marcado para acontecer, acontece, de repente, como por um milagre, o bebê, num último esforço, croou e, com a ajuda das mãos de Siloca e dona Mocinha, passou a cabecinha. O bebê estava em agonia. Já quase não respirava. As duas mulheres oravam e puxavam o bebê para fora para ver se ia viver ou se ia morrer. Mas o bebê saiu vivo. Era uma menininha. Era grande, branquinha. Seus pés e suas mãozinhas estavam pretas. O sangue das extremidades já estava parando de circular, porque o coração já estava cansado. De repente, o coração acelerava, depois diminuía. Era muito provável que a criança estava com taquicardia e, em consequência, iria à morte. Num esforço desigual, quando Dona Mocinha percebeu que o bebê não sairia por completo da mãe, pegou uma tesoura e, a sangue frio, cortou a abertura vaginal de Paulina de um lado a outro. Lado esquerdo e direito, abrindo a passagem para que a criança saísse. Depois de nascida a criança, foi que Siloca viu o tamanho do estrago feito no corpo da sobrinha. Ela ficou horrorizada, mas não falou nada para não assustar a paciente, que, cansada e sem forças, jazia quase morta, espalhada sobre a cama de lastro. A parteira era muito rude e brusca. Cortou o umbigo da criança, enrolou no lençol e colocou no canto da cama. E aí é que foi olhar o péssimo trabalho que fizera, cortando o corpo de Paulina daquela maneira. Ela não pontuou aquele rasgo que fez, ela teria que ter dado ponto. Ela teve de manipular as ferramentas ali, achou que era um caso perdido. Não deu ponto, deixou assim, toda rasgada. Ela deu uma cibalena para Paulina tomar e dormir. Quando a paciente dormiu, a parteira foi para a farmácia e recomendou ao marido que iria cuidar da doente, que fosse cuidar da doente, em hipótese alguma mexesse com ela. Ela não poderia se movimentar, se levantar por 24 horas. Claro que Dona Mocinha estava dando um tempo para ver se Paulina iria morrer, mas incrivelmente Paulina não morreu. Ela se recuperou e pediu comida. Estava com fome. João fez uma sopa de fubá e levou à boca dela um prato cheio, as colheradas, e ela comeu. Quando ela fez xixi pela primeira vez, aquilo ardeu entre as pernas. Ela chegou a gritar de dor. A cama ficou tão suja que cheirava mal.
Segundo a parteira, não era para mexer com a paciente, mas Paulina não aguentava mais aquele cheiro, aquela situação toda molhada. Pediu ao marido que tirasse aqueles panos sujos de sangue e colocasse roupa limpa nela e na cama. Muito a contragosto, ele fez o que a esposa pedia. Foi a sorte dela, porque senão ela teria pegado uma infecção e morrido. O chá que ela tomara da erva de São João a esterilizou. E como havia tomado um banho da erva antes do parto, o chá, como um bactericida, criara uma barreira protetora. Mesmo provocando a hemorragia por causa do seu tipo sanguíneo, o sangue que saiu dela demorou muito tempo para desenvolver bactérias, porque estava cheio da proteína, das partes antibióticas do chá. Se por um lado o chá fez mal, provocando a hemorragia, por outro lado salvou a vida dela, esterilizando o seu sangue, o seu corpo, a cama e as roupas que foram trocadas. Estava escrito que ela viveria para sempre, enquanto vida ela tivesse para cuidar dos filhos. Daí uns dias, ela já estava bem, de pé, cuidando de tudo. Claro, muito branca, perdera muito sangue. Se fosse num hospital, teria que fazer uma transfusão de sangue. Mas ali não tinha nada. Ela estava fraca, mas ela tirava forças de onde não tinha, não sei lá de onde, e continuava sua vida, dando vida aos seus. Ela parecia que seria eterna mesmo, mas o trabalho mal feito em seu corpo a acompanhou para sempre. Talvez esse seja um dos motivos que ela tinha vergonha de seu corpo, de ter intimidade com seu marido. Ela ficara uma mulher com problemas sexuais. Além dos psicológicos que ela já tinha, agora ela tinha físico. Foi durante o parto, a dor era tanta que ela não sentiu ser cortada, mas depois ela sentia que estava muito diferente do primeiro parto, mas nunca contou isso ao marido e a ninguém. As marcas desse parto a acompanhou até o túmulo. Um dia, ela me contou, a filha que nasceu desse parto, que esse fato e como tinha sido o meu nascimento, as marcas que eu deixei no corpo dela e na sua alma. Claro que eu fiquei triste. Eu queria que isso nunca tivesse acontecido. Com o passar dos dias, o bebê não crescia, não engordava. O bebê parece que murchava, diminuía de tamanho. Antes parecia saudável, mas agora era pele e osso. E todas as vezes que mamava, o leite da mãe soltava do mesmo jeito que mamava. Ia saindo, saindo pela boca, escorrendo, escorrendo e molhando toda a roupa, os coeiros e tudo que estava dentro do seu balainho, no seu travesseirinho. Claro que Paulina ficava preocupada. Isso não era normal. Ela já tinha um bebê e ele não era assim. Aí ela perguntou à dona Mocinha, aquela enfermeira. E essa respondeu que arrotar depois de mamar é saudável. Mas Paulina disse, ela não arrota, ela solta o leite. Não fica nada no estômago. A parteira disse que nunca tinha visto tal coisa. E olha que ela já fizera tantos partos por ali e todos os bebês só arrotavam o leite talhado. E colocar para fora o leite do mesmo modo que saiu do seio, isso ela não sabia. Ela nunca tinha visto isso.